Querido amigo do mundo ao lado, escrevo porque o meu dia virou ao contrário e eu preciso contar a você com calma. Hoje o Kaitor negou a nossa sincronização mensal e a razão foi simples e assustadora. A nossa versão 3 não apareceu no mapa de realidades e o sistema carimbou a ausência efetiva. Eu sou a versão 2 e tento respirar fundo enquanto reviso as decisões do mês que talvez virem vento. Sem a presença dela, cada escolha que fiz corre o risco de virar decisão órfã. O escrivão falou com aquela voz neutra e fria. Disse que sem a assinatura das 3 versões além entende que a pessoa ainda não se reconheceu inteira. Voltei para casa com a pasta na mão e a cabeça cansada. Olhei para minha mesa e para o retrato em que estamos as 3 sorrindo em datas diferentes que registramos. Preciso que você me escute porque a sua distância me dá coragem. Vocês aí vivem um preocupo e isso me parece mais simples em dias difíceis. Aqui cada um nasce tríade e a gente cresce aprendendo a encurtar as distâncias entre nós mesmas. A escola nos ensina a manter a escrita convergente. O banco calcula o nosso índice de convergência e decide se confia no nosso futuro. Quando estamos alinhadas ganhamos crédito mais barato e portas abrem com menos perguntas. Quando divergimos demais o mundo começa a nos tratar como 3 desconhecidas que usam o mesmo nome. Eu tentei manter a casa arrumada por dentro e por fora, mas hoje as prateleiras caíram. A minha versão anda feliz como sou de inverno. Diz que encontrou um ritmo novo e que a alegria dela basta por nós. Eu morro de medo de a alegria dela estar comprada por algum atalho. E se a nossa felicidade estiver custando a ausência da 3? O Caetaro pediu que eu leve proras e busca ativa. Fiz o circuito de sempre com os olhos da memória e com passos reais. Passei no hospital onde ela sempre doa tempo para ler histórias a quem não dorme. Não havia registro de entrada dela nos últimos dias. Fui ao trabalho onde ela mantém panidas calmas em projetos que vivem pegando voo. A porta reconheceu a minha íris, mas não reconheceu a dela desde semana passada. Liguei para 2 pessoas que nos conhecem bem e ambas sentiram um silêncio estranho. Uma disse que ouviu boatos sobre dissolução voluntária. Outra falou de um mercado que cresceu na sombra do nosso sistema. Disseram que algumas versões são retiradas das tramas para aumentar o índice de convergência de outras. Eu não quis acreditar e confesso que ainda luto contra essa ideia. Como alguém compra a ausência de si mesmo? Como alguém vende o desequilíbrio da própria pessoa inteira? Voltei ao meu caderno e li anotações de 3 meses atrás. Nós brigamos por um detalhe bobo que virou pedra. Ela queria adiar uma sincronização para limpar ruído de escolha. Eu queria fazer o rito no prazo para não perder a ordem do calendário. A versão estava tentando compor um meio termo com muito cuidado. No fim fizemos o rito, mas saímos com um sinal de desgaste na nossa união. De lá para cá ela falava menos nos nossos encontros de quintas. Ela sempre foi a parte que cuida do que é difícil com calma. É a que observa o que os outros evitam. Talvez por isso agora doa tanto não vê-la. Você pode estranhar que eu escrevo com tanto detalhe sem explicar o básico. É que neste lado o básico é hábito e virar hábito mesmo que deixar de ser explicado. A lei diz que a culpa é média entre as versões. Diz que o casamento pede 2/3 de consentimento e que a herança segue o patrimônio convergente. O banco resume a nossa história em extratos compostos por trabalho e intenção. O médico avalia a fadiga de divergência quando uma de nós corre para longe da outra. Às vezes as 3 se amam e às vezes 2 se amam e a terceira desaprende o idioma. Às vezes as 3 discordam por motivos bonitos. Às vezes discordam por motivos que nenhum de nós quer admitir em voz alta. Hoje eu admito a minha parte e isso não apaga a dor.
A minha assinatura sozinha virou tinta sem papel. O gerente falou comigo como se eu fosse um recibo rasgado. Disse que até a próxima sincronização a nossa reputação fica em análise. Eu perguntei se devo esperar sentada e ele respondeu que devo esperar em silêncio. Foi aí que decidi quebrar o silêncio e falar com você. Eu confio na sua escuta porque ela não está presa ao mau costume. Preciso dizer também que recebi um áudio estranho. Veio de um remetente não identificado com tom de medo. Era uma voz que parecia com a dela e não parecia com a dela. Dizer que estava segura e que não é para mais ninguém. Eu não consegui obedecer e por isso estou escrevendo. O áudio tinha ruídos de ambiente de arquivo. Tinha um bip de entrada e saída como se fosse uma porta com relógio. Dentro do som havia uma palavra rara em conversas públicas. Era a palavra dissolução. Quando essa palavra entra em uma ouvida aqui, ela chama um monte de outras. Chama paramento. Chama limpeza. Chama equilíbrio forçado. Eu não quero que o nosso equilíbrio seja servo de um truque. Eu quero que o nosso equilíbrio seja fruto do encontro de 3 contas reais. Lembrei da lenda da quarta sombra que toda criança escuta no intervalo. Dizem que resta um resíduo de sincronização que guarda o que as 3 recusam. Dizem que essa sombra não sofre cansaço nem orgulho. Dizem que ela só observa e guarda as versões descartadas de nós. Eu sempre tomei esse conto como lembrança moral para não mentirmos na mesa do cartório. Hoje eu peço que esse conto seja um farol e não um aviso tardio. Eu me reuni com a versão para uma conversa fora do rito. Ela jura que não assinou nada fora de nós. Ela diz que está feliz porque encontrou um jeito de respirar mais devagar. Eu perguntei se esse jeito custou a presença da 3. Ela engoliu em seco e me pediu tempo. Saímos com um pacto frágil de procurar com discrição. Fui a uma clínica de convergência para entender sinais que eu ignorei. A terapeuta falou de jejum de sincronização como remédio curto e necessário em alguns casos. Eu percebi que a 3 pedia esse jejum que eu combatia com horários de panilhas. Eu me vi transformando cuidar em controle e rotina em regra. Eu pensei que ordem era amor e talvez eu tenha esquecido de ouvir o lado que precisava do silêncio. Não estou escrevendo para arrancar a absolvição de você. Estou escrevendo para firmar compromisso com quem ainda pode ser salvo. A Defensoria de Identidade marcou uma audiência pública para examinar o nosso caso. Chamaram peritos que medem coerência como quem mede batimento em noites longas. Chamaram o cartório, o banco e o grêmio de vizinhos. Chamaram também um árbitro de sincronização que sei que trabalha perto de empresas muito limpas. Há quem diga que essa limpeza parece excessiva para ser honesta. Eu não estou acusando ninguém e ainda assim tremo. A audiência será aberta e pode virar exemplo para gente demais. O exemplo pode curar e pode ferir. Eu gostaria que curasse. Eu queria chegar lá com a 3 do meu lado e com a nossa cabeça no lugar. Se eu não chegar com ela, quero chegar com a verdade onde couber. Você pode se perguntar como é viver sabendo que existem outras escolhas suas andando por aí. Vou contar numa imagem simples para você guardar sem esforço. É como ter 3 cadernos e a cada mês colar as páginas que contam a mesma história. Às vezes a cola pega rápido e fica bonito. Às vezes a cola envolve o papel e a gente precisa alisar com a mão. Quando uma cede demais, outra aprende a endurecer. Quando uma corre demais, outra aprende a esperar. O segredo é assumir que não machuca. Eu falei nesse segredo algumas vezes e digo isso sem drama. A mim eu tenho muita pressa e ela me apressa o tempo todo. Eu sirvo prazos e formalidades. A 3 gosta de silêncio e de rua.
gosta de festa pequena e de manhãs compridas. Nós três somos a mesma pessoa e às vezes parecemos primas. Quando a gente acerta é lindo de ver. O riso de uma aumenta a coragem das outras e o cansaço de uma convida as outras a descansar. Quando a gente erra, tudo fica instável e perdemos o controle. Agora a mesa balançou mais do que eu imaginava. Eu escrevo e sinto a falta dela como vazio no corredor. Eu imagino que vocês aí conhecem a saudade, mas talvez não conheçam a saudade de si mesmo. A saudade de si mesmo é uma sala onde o espelho foi viajar. A gente entra para arrumar o cabelo e encontra apenas a parede. A sensação é de que deixar as charas em uma roupa que não está em casa. A solução é buscar sem fazer barulho para não espantar o fio que reza. Eu tenho medo e tenho um plano. Meu plano é suspender a sincronização por um ciclo com todos os riscos que isso traz. A suspensão é a legal mais rara e deixa a pessoa com reputação em cima de um fio. Sem o rito, a vida anda mais honesta e mais perigosa. A decisão não é para heróis e eu não sou Helena. Eu só quero ligar de volta as nossas luzes. Antes da audiência vou procurar quem me mandou o áudio. Vou entrar por portas que não tem placa e perguntar sem pedir permissão. Vou falar com um árbitro que me deve um favor antigo. Ele conhece corredores e ruas que se confundem. Ele também conhece contratos que falam de longe com vozes formais e vazias. Se eu encontrar qualquer prova de que a nossa alegria foi comprada, eu vou entregar a prova em voz alta. Se eu descobrir que foi escolha dela, eu vou entender o motivo até o fim da linha. Eu abro espaço para a possibilidade de ela ter pedido pausa do grupo. Eu abro espaço para a possibilidade de ela ter feito isso para nos proteger. Mesmo assim, o silêncio dela me rasga. Eu preciso que você me responda como quem oferece um copo de água. Me diga como você lida com a sua própria divisão nos seus dias de um por corpo. Quando você escolhe entre trabalho e descanso, onde você guarda o perdão que sobra. Quando você diz sim para alguém em quem você coloca o não que ficou sem casa. Você chama isso de maturidade ou de truque? Aqui nós chamamos de convergência e isso não significa nada. A convergência é uma arte doméstica cheia de pratos e panos. Tem dias em que secar a louça é o suficiente para amar alguém. Tem dias em que a pia transborda e a gente precisa de um mutirão de afeto. Eu gostaria de prometer um final redondo nessa carta. No entanto, a verdade ficou com a 3 e eu só tenho perguntas. Eu me agarro às lembranças comuns para não inventar conforto. Lembro do dia em que ela me ensinou a andar devagar no corredor da pressa. Lembro do sorriso de canto que ela dava quando eu tentava colocar a imagem ainda mais no caderno. Lembro de uma frase dela que cabe em qualquer queima. Ela dizia que toda decisão justa precisa caber em umas 3 versões presentes. Talvez a nossa cadeia vazia esteja apontando para algo que ainda não enxergamos. Eu não quero culpar a um e não quero absolver a 2 por cansaço. Eu quero limpar o chão e depois jogar os passos. Se você estivesse aqui, eu te pediria para sentar em silêncio e ouvir o ar. O ar conta histórias que a gente esquece de ouvir quando fala muito. O ar está cheio de nossa amiga ausente. Eu escrevo devagar para não perder nenhuma sílaba dela. Eu escrevo rápido para não perder o trem da coragem. Acabei de receber a notificação da audiência e meus dedos tremeram. Marcaram para depois de amanhã e pediram a presença das versões ou justificativa assinada. O cartório fala em forma rígida e formal. Eu vou e eu falo e eu me mantenho inteiro o quanto der. Vou levar o áudio e pedir para ser por espectro e por timbre. Vou pedir que escutem ruídos que parecem passos em um chiado que parece caneta. Vou pedir que traga alguém que conheça a lenda da quarta soma com mais ciência e menos medo.
Vou pedir que pergunte aos bancos se contratos excessivamente impecáveis já foram questionados. Vou pedir que pergunte às empresas por que o índice de convergência sobe tanto perto de avaliações. Vou pedir que a nossa história vire cautela para quem vende facilidade. Se a 3 escolheu parar, eu vou pedir tempo para aprender a parar também. Se a 3 foi parado, eu vou puxar a corda até onde ela estiver. Eu tenho uma verdade simples para fechar a parte difícil dessa carta. A pessoa que eu sou depende das outras duas, mas não pertence a nenhuma delas. A pessoa que eu sou também depende de quem me escuta do mundo ao lado. Você me lendou um olhar externo ao nosso sistema. Esses olhos me ajudam a ver o que eu não via porque eu achava normal demais. Amanhã vou começar a suspensão e vou anotar sinais que antes eu passaram por cima. Vou registrar sonhos e barulhos e nomes que chegam sem convite. Vou caminhar por ruas onde a 3 gosta de andar quando ninguém pede nada. Vou procurar livrarias pequenas e perguntar por listas de leitura que ela escondia de nós. Vou tomar café com gente que fala baixo e sabe perceber na hora certa. Vou praticar uma educação com a minha pressa para que ela sente calma no banco de trás. Vou ensinar a minha pressa a esperar o semáforo virar verde com paciência. Vou ensinar a minha pressa que a mãe não tem atalho que dure. Vou ensinar a mim mesma que a alegria de verdade não deixa rastro de esvaziamento. Se eu encontrar a 3, vou pedir desculpas com poucas palavras. Vou pedir que ela vote quando quiser e que fique fora quando precisar. Vou pedir a ela que ensine o coração a ser mais largo que a rotina. Vou pedir a ela que me ensine a não confundir ordem com cuidado. Se eu não encontrar a 3, vou procurar a mim e de um jeito novo. Vou lembrar que a pessoa inteira não é a soma de pontos altos. A pessoa inteira é a soma dos gestos pequenos que a gente salva quando ninguém vê. Esse é o último parágrafo antes do momento de respirar e dormir. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui com esse tipo raro de silêncio que acolhe. Amanhã vou precisar de força e de leveza como 2 mãos do mesmo corpo. Se puder me enviar uma linha com o modo como você equilibra-se e não vou guardar como cabo de segurança. Eu me despeço por hoje como quem apaga a luz da sala e deixa a janela aberta. Eu me despeço com a esperança de que a noite leve a minha carta até você se rasurar. Eu me despeço pedindo que guarde por mim o espaço onde as 3 voltam a sentar sem medo. Eu me despeço com o desejo de que essa história sirva de abrigo para alguém que respira rápido demais. Eu me despeço com o desejo de que a nossa mesa tenha lugar para todas as pessoas que se sentem divididas. Eu me despeço por agora com cuidado de quem guarda a paciência necessária. Eu me despeço com a certeza de que você entendeu tudo o que eu não soube explicar. Eu me despeço com a promessa de voltar com mais verdade do que perguntas. Eu me despeço com um abraço que não precisa de contato. Eu me despeço e fico esperando o seu alô atravessar o corredor sem pressa. Assina essa carta sua amiga do mundo ao lado que prefere continuar anônima por prudência. Muito obrigada por ter escutado a carta até o fim porque isso me dá chão e me dá rumo. Se você gostou, deixe um like porque esse gesto ajuda essa voz a chegar a mais pessoas que precisam respirar melhor. Inscreva-se no canal porque eu vou continuar enviando cartas e quero você por perto nas próximas buscas. Deixe um comentário contando o que as suas outras versões fariam agora porque eu leio tudo e isso me orienta. Se puder realizar uma doação, use o QR Code no canto inferior direito do vídeo ou o link na descrição para apoiar o projeto e manter as cartas vivas. Na descrição também há links para outras obras de séries diferentes que podem te acompanhar em dias variados e eu espero que você encontre algo que te faça bem. Um beijo carinhoso e até o próximo episódio porque eu ainda tenho muita coisa para contar e preciso da sua companhia.